E aí, tá gostando? Tá conseguindo? Tá entendendo? Extraiu aí as texturas? Vamos extrair agora os objetos para que você possa já utilizar esses objetos dentro dos seus projetos. Eu separei alguns bem legais que eu modelei, que eu criei, alguns que eu baixei da internet também, para que você já possa aí colocar eles na sua cena, trocar as texturas, mudar o tamanho, dar uma mexidinha na modelagem, isso não agora, tá bom? Por enquanto a gente só vai entender como que funcionam esses arquivos, como que você faz para importar ele dentro do 3ds Studio Max, como extrair ele aí dentro da sua máquina, para que você possa já se organizar para construir os seus trabalhos, tá bom? Então a gente aprendeu na aula anterior a extrair as texturas, você já entendeu as texturas, agora nós vamos extrair os objetos, ou seja, as cadeiras, as mesas, para que você possa usar no seu projeto. Depois a gente vai aprender um outro site, você pode baixar mais objetos ainda, e lá no final do curso você vai poder modelar os seus próprios objetos, caso você não tenha encontrado nem no site que eu vou lhe apresentar e nem no nosso banco de objetos, tá bom? Vem aqui para minha tela agora que eu vou te mostrar exatamente como você vai fazer para extrair esses arquivos aí dentro do seu computador. Então o que eu tenho agora aqui na minha frente? Eu tenho a pasta Biblioteca 3D aberta, ou seja, os arquivos dos objetos que eu já deixei pronto, texturizado, centralizado no meio da cena. Porque às vezes você vai baixar um arquivo da internet, um objeto 3D, ele vem com textura errada, né? Textura que não é do V-Ray, ele vem uma escala errada, às vezes está uma escala astronômica, não está na medida correta. A cadeira não está ali com 50 por 50 por 70, às vezes a cadeira está com 6 metros, dependendo do programa que a pessoa criou. Quando você vai importar um arquivo do SketchUp, que nós vamos aprender agora na próxima aula, importar um arquivo, esse objeto, né, que é muito utilizado, eu utilizo muito, né, um site que eu vou te mostrar, que é o 3D Warehouse, né, .sketchup, onde eu trago muito objeto para trabalhar. É bem legal, só que as texturas vêm uma textura que não é do V-Ray, tem que trocar essas texturas, né, na medida do possível. Se for um objetinho pequeno, ficar lá no canto, não precisa, né, mas não vem um objeto bem feitinho, às vezes ele vem lá adiante, lá na caixa prego, e você tem que ir lá buscar e trazer para o centro do seu projeto, alinhar ele com o seu projeto. Então esses objetos aqui que eu criei, eu vou abrir um para você ter uma ideia aqui, ó. Eu vou vir aqui no meu Max, File, né, Open, eu vou vir aqui no C, Biblioteca 3D, e vou abrir esse primeiro aqui, ó, Alteres, tá? Vou apertar G, né, que é o grid. Você vai ver a primeira coisa que ele está alinhado com a base, ó. A base do eixo 0 aqui, ó. Vamos ver de frente, ó. Ó, tirar do wireframe aqui, vou botar Default Shading, tá? Ó, ele está alinhado com a base de baixo, com a base, ó. Isso é muito interessante, porque você vai importar um objeto que ele está 10 centímetros mais alto que o piso, você tem que ir lá alinhar e dar um trabalho a mais, né? Então, dessa forma não, você usa o objeto já alinhado no piso e totalmente centralizado na cena, ó. Então esses objetos são assim, eu fiz alguns, eu modelei alguns, outros eu aprimorei e disponibilizei aqui para você. Então onde que eles estão localizados? No C, tá bom? C Biblioteca 3D, tem que ficar aqui por questão de organização, tá bom? Organização, muito importante. E esses objetos que foram os texturizados vão buscar textura onde? Onde eles vão buscar essas texturas? Em que lugar do seu computador eles vão buscar essas texturas? No C texturas, sempre, sempre, sempre. Tá bom? Então o que eu vou fazer aqui, ó? Eu vou abrir um outro objeto. Vou abrir aqui essa árvore aqui, ó. Ó. Uma árvore texturizada, tem textura, né? Vou apertar Shift T. Ó, eu vou atualizar aqui, ó. Onde é que ele foi buscar? C. Algumas texturas é no C Biblioteca 3D Texturas, ó. Ó. Fica aqui, ó. As texturas. Por que eu coloquei aqui as texturas desses objetos modelados e não lá no C Texturas? Porque tem muita textura que não tem nada a ver. Por exemplo, assim, textura de livros, ó. Não vou estar salvando essas texturas, né?
texturas aqui de vegetação. Você não vai usar para nada essa folha aqui de novo, ó, só para essa árvore. Então eu não vou criar uma pasta C folhas, C texturas folhas, né? Porque não vai usar nunca. Então vai só encher a pasta de texturas de coisas que não vai usar. Lá tá as texturas mais utilizadas. Aqui, por exemplo, esse salmão aqui, ele vem de um prato que tem ali na biblioteca 3D que é de salmão. Eu não vou disponibilizar na pasta C texturas, textura de peixe, né, porque não vai utilizar. Então aqui na biblioteca 3D texturas estão as texturas dos objetos da biblioteca 3D. Pode ser que algum deles busque no C texturas, que é importante você saber que ele está indo para lá buscar. Mas, ó, C biblioteca 3D texturas. É importante que você salve a biblioteca 3D no lugar certo. Ó, meu computador tá C biblioteca 3D e aqui tá os objetos, tá? Bem certinho, que não vai ter erro, tá bom? Então o que você vai fazer? Você vai vir aqui na aula, aqui embaixo, no texto da aula, e você vai baixar a biblioteca 3D nesse link que tá aqui embaixo do bit.ly. Vai salvar esse arquivo dentro do C texturas e vai extrair lá dentro e depois vai deletar. A biblioteca 3D ela é menor um pouco do que a biblioteca de texturas, tá? Mas é importante você deletar depois porque, ou sei lá, deixa salvo, né? Para não carregar muito seu computador de informação. Então você vai baixar aqui no link a biblioteca 3D, vai extrair o conteúdo dentro da pasta C biblioteca 3D e deixar tudo organizado ali, para que você possa utilizar esses objetos. Eu vou mostrar como que a gente utiliza esses objetos, tá bom? Eu vou abrir aqui a minha cena padrão aqui, ó, pra gente chamar alguns objetos. Tem essa cadeira, eu vou deletar ela. Vou vir aqui, ó, File, Import, Merge, ou Ctrl Shift I, também importa, ó. Vou vir aqui no C biblioteca 3D. Então, os objetos estão todos aqui. Como que eu faço para ver que objeto é esse? Eu vou vir aqui, ó, biblioteca 3D, renders, ó, renders. Aqui estão eles, ó. Aqui estão os objetos prontos para você ver, ó. Chaleira, chuveiro, colheres de cozinha. Aqui nós temos um armário aqui, dois armários, né? Comida japonesa, conjunto de cadeira e mesa, poltrona e sofá Luiz XV, conjunto de cadeira e mesa, copos, guia de calçada, cortinas, decoração, playground, escova, espreguiçadeira, um outro armário, esteira, flores, fogão embutido, vegetação, decoração, geladeira, guitarra, janela, conjunto de banheiro, um lampião, revistas para você usar em cima da mesa de centro, no armário, enfim. Livros para você usar também para decorar a sua cena, para humanizar, né? Uma luminária bola, luminária de chão, luminária de parede, lustre, um Macintosh para você utilizar nos seus projetos, caso você vai fazer uma cena num quarto que tem um computador. Máquina de lavar, uma máquina fotográfica, mesa de centro Luiz XV, aparador Luiz XV, uma outra mesa. Então tem uma série de objetos aqui, ó, conjunto de mesa e cadeira, mesa de centro, uma mochila, um notebook, vegetações para você utilizar, poltroninha egg, banqueta, poltrona de descanso. Então é sofá, aqui um puff, né? Chamar isso de puff, um porta-retrato, decoração, sushi, aqui é um temaki, colheres, pratos, vaso sanitário, pote para decorar banheiro, ó, banheiro, objeto para decorar banheiro, um puff,
puff, esse puff aí é o puff bola. Aí uma quadra inteira de tênis, quadrinhos para você colocar na sua sala, nos seus objetos, nas suas cenas. Um conjunto de quadros já disponibilizado, mais revistas, que eu acho que é a mesma. Uma flor, conjunto de banheiro, comida, halteres, um tapete, toalhinha, televisão, um ventiladorzinho, um vestidinho. Aqui é um vidro, esse vidro aqui eu salvei porque ele está aplicado a textura two sides, aquela que eu te mostrei, né? Então você pode botar esse vidro aqui numa porta que, se você quer não enxergar ele, só aquela luminosidade, sabe? Então, se quiser utilizar, já está aí texturizado. Halteres, né? Então, enfim. Tem objetos aqui para você utilizar no seu projeto, sem a necessidade, árvores, decoração, balancinha, bicicletas, bolas, cadeiras, essa cadeira Tolix aqui, que ela é boa também, uma cafeteira, conjunto de som, objeto de decoração, cama, objeto de decoração, um carro Clio aí para você utilizar, um cavalo, que sei lá por que você vai utilizar um cavalo, chaleirinha. Vamos fazer o seguinte, vamos importar, tá? Então você vem aqui e vê o nome dele, ó, chaleira. Você vai vir aqui no Biblioteca 3D, pega, ó, chaleira, simples assim, tá? Então você vai vir aqui no 3D Studio Max e vai importar aqui, ó, chaleira. Seleciona aqui a chaleira, dá o OK e pronto. Vou pegar uma outra câmera aqui que fica um pouco mais próximo. Vou pegar uma outra ainda, essa aqui não ficou bom ainda. Câmera mais baixa. Aqui, ó. Vou rotacionar aqui essa chaleirinha e vou dar uma renderizada para ver. Vamos ver. Aí, ó. É a mesma chaleira do render lá, ó. Deixa eu fechar isso aqui. Ó, se eu pegar texturas, pegar aqui, ó, renders, pegar a chaleira, não tá por nome isso aqui, ó, é a mesma coisa, ó. Pode ver o render que eu fiz agora aqui e aqui a chaleirinha original lá que tá o render, ó. Então é o mesmo objeto. Fazer outro então, vamos pegar o outro. Vamos explorar essa aula aqui pra gente entender. Não precisar voltar mais aqui nesse assunto, ó. Deixa eu fechar essas aulas aqui. Ó, vamos importar esse carro aqui, ó. Carro Clio. Vamos lá. File, Import, Merge. Carro Clio. Ok. Aí tá ele. Por que ele não aparece? Porque eu tô numa câmera muito próxima, ó. Vou vir numa câmera mais distante. Aí, ó. Vou rotacionar ele aqui, né? No rotação aqui. E vou fazer isso aqui, ó. Ver de costa ele aqui, ó. E vou dar um render. Vamos ver. Aí, ó. Pronto. Carro Clio renderizadinho, bonitinho. Dá para editar esses objetos. A gente vai ver depois, trocar cor, tamanho, deletar coisas, né? A gente vai aprender isso ao longo das aulas. Mas olha aí, ó. Carro Clio, renderizadinho, profissional, textura boa, zerado, dá para usar. É um carro antigo, né? Mas existem outros carros aí que você pode baixar na internet também. Tem outros modelos. Eu vou ver se disponibilizo mais um. Daí já vai estar lá dentro da pasta texturas. Então, se você baixando já devem ter outros objetos aí dentro que eu já disponibilizei, né? Eu vou terminar de gravar essas aulas, vou colocar mais alguns objetos. Vai ter um monte de objetos para você usar. E você só precisa modelar realmente aquilo que você tem necessidade. A gente vai aprender a modelar lá na frente. Né? Vai ficar fácil de você modelar depois que a gente passar por essa fase de conhecimento. Tem muito curso
Eu me ferrei no começo, vou entregar meu coração agora aqui. Eu me ferrei no começo porque tem muito curso que ensina de qualquer jeito e não se preocupa com a forma que a pessoa está aprendendo. Eu sei que tu está evoluindo de acordo com o raciocínio que eu estou utilizando para te facilitar a tua vida. Mas muitos cursos ensinam, primeira coisa, modelar. Como que tu vai aprender a modelar em 3D, sendo que tu não sabe nada de 3D, nem do programa, nem como é que funciona a luz, nada. Não tem como você gostar disso. A chance de você odiar o programa é muito grande se você começar texturizando, modelando. E é isso que eu aprendi. Eu aprendi modelando no começo. Modelando, depois criando texturas e só depois montando uma cena. É totalmente o inverso do raciocínio lógico. Primeiro você aprende como funciona o programa, aprende o professor mexendo, mostrando as coisas devagar, instalando, configurando, botando uma luz, uma câmera, atendendo os atalhos, se familiarizando e lá no final você vai aprender a modelar. Tem cabimento. Eu sou o único professor que eu conheço que está ensinando dessa forma. Aliás, são poucos professores que têm uma didática para ensinar 3D, porque é algo que não é tão fácil de entender. Eu aprendi praticamente tudo sozinho. Eu fui atrás de conhecimentos aleatórios na internet. Procurava, encontrava, tudo em inglês. Comprei um monte de treinamentos, um monte de cursos, gastei uma banana de dinheiro, tempo, eu perdi muito tempo aprendendo da forma errada. É isso que eu quero facilitar para ti. Você ganha tempo. Então, você tem que ganhar tempo e aprender da forma correta. É que nem tocar violão. Se você vai aprender sozinho violão, aprende errado, para desaprender tudo aquilo que você fez e voltar a aprender corretamente, isso é uma Babilônia de dificuldade. É muito mais fácil começar aprendendo da forma correta. E é isso que eu procuro fazer aqui. Entendeu? Ensinar você a forma correta de visualizar o 3D. Então, resumindo, eu vou deixar alguns objetos prontos para que você não tenha o trabalho de começar aprendendo a modelar esses objetos. Não, pega eles prontos, jogue na cena, brinque com luz, com câmera, renderiza e depois no final você vai aprender a modelar. Esse curso, são 33 aulas. São 33 aulas. Porém, você tem que fazer as 33 aulas para poder começar a trabalhar. Eu não preciso ensinar você a modelar no início, posso ensinar você a modelar no final, não faz diferença nenhuma. O importante é que você tenha chegado no final do curso. Que as pessoas se assustam no começo, quando aprendem errado, e não conseguem evoluir até o final, acabam desistindo. Mas então tá, tem o carro Clio aqui, eu vou deletar ele, eu vou vir em outro objeto aqui, vou vir aqui nos renders, né, e vou ver aqui um conjunto de mesa aqui, ó, esse aqui, ó, conjunto mesa e 4 cadeiras redondas. Biblioteca 3D, eu vim aqui, import, merge, e tá aqui ele. Vou dar um all aqui, ó, que eu já seleciono todos e dou OK. Pronto. Vocês vão ver, olha, dá uma olhada aqui, ó, um detalhe. Aqui no lado esquerdo tem CAD 1, 2, 3, cadeira, né? Cadeira 1, 2, 3, 4 e mesa. E aqui dentro tem objetos. Isso nos mostra que esses objetos estão agrupados, ou seja, esses 3 objetos aqui estão dentro de CAD 2. Se eu selecionar aqui, ó, CAD 2, eu vou movimentar a cadeira 2 inteira. Ou seja, os 3 objetos estão dentro dela juntos. O que esses 3 objetos estão dentro dela? Vou isolar ele aqui. Ó. É esse assento, essa parte de baixo, essa parte de cima. Esses é o objeto 4, 5, 6. Vou dar Ctrl Z aqui, né? Ó, é o grupo CAD 2. Vou a câmera alta aqui. Então o que eu vou fazer agora aqui? Olha que interessante. Eu vou selecionar as 4 mesas e botar para cá, os 4 objetos, as 4 cadeiras e a mesa botar para cá, tá? Mas eu vou fazer o seguinte, eu vou deletar tudo isso aqui. Eu vou vir de novo aqui, ó, File, Import, Merge. Vou pegar o mesmo objeto, vou selecionar todos os objetos, vou dar OK. E vou vir aqui do lado direito, ó, Name and Color, 5 grupos selecionados. O que são os 5 grupos? As 4 cadeiras e a mesa. Então eu tenho 5 grupos selecionados.
Isso aqui é uma estratégia, uma técnica, tá? Que eu uso para não me atrapalhar quando tem outros objetos na cena. Eu vou agrupar esse conjunto de objetos aqui, entendeu? Se fosse um objeto só não precisava agrupar. Mas como eu olhei do lado direito que tem 5 grupos de objetos, eu vou dar um Ctrl G e vou colocar aqui conjunto mesa, só para mim saber. Eu vou desagrupar isso aqui depois. Por que eu agrupei? Porque dessa forma eu consigo movimentar todos juntos e posicionar onde eu quero. Ou não, eu poderia mexer todos juntos com os 5 grupos ao mesmo tempo? Pode. Mas existe a chance de você movimentar e ter que mexer para o lado e aí baralha o raciocínio. Você, digamos assim, ó, tá, eu vou desagrupar. Eu tenho 5 objetos aqui, ó. E agora eu vou mexer. Eu tenho que selecionar todos de novo aqui para mexer, porque eu perdi a seleção. Quando eu selecionei aqui, eu já selecionei câmera junto, eu já mexi tudo junto, já me atrapalhei total. Então, para evitar esse bolo de ter que selecionar de novo, eu já dou um agrupado e coloco no lugar certo. Digamos que eu tenho um piso aqui, ó, tá? Eu tenho que colocar essa mesa aí nesse centro aqui, tá? Eu vou deletar de novo, deletar tudo isso aqui. Ó, C, câmera alta, tá? Eu tenho meu piso ali, ó, tá? É ali meu piso da minha sala. E eu vou importar o meu conjunto de mesa para cá. Ó, pronto, ó, tá 5 grupos aqui, ó. Agora eu vou clicar aqui na seta de movimentação e vou enviar para lá. Vou ver aqui na perspectiva, vou ver que tá direitinho, pá, tudo certo. Aqui deu certo. Tá, agora digamos, olha o exemplo que eu vou dar agora. Ó, digamos que esse objeto não veio aqui certinho no centro, tá? Eu tô com a minha cena aqui, só que eu vou fazer o seguinte, ó. Eu vou arrastar essa cena para outro lugar. Digamos que minha cena tá aqui, ó, tá? E eu vou importar esse objeto de novo, olha só. Eu vou importar esse objeto de novo. Vou selecionar todos e vou dar OK. Onde é que tá o objeto? Por que sumiu? Porque ele está lá no centro da cena. Eu trouxe a cena para outro lugar para mostrar que às vezes o objeto não vem exatamente na posição que você quer. E você vai ver aqui, ó, tem 5 grupos selecionados. Para eu não precisar ir lá nos objetos, ó lá, ó, movimentar lá para minha cena, dar um zoom e visualizar ele, eu vou deletar. O que eu vou fazer? Eu vou importar esses merge, né? Todos, ok. Vou agrupar ou Ctrl G, dar um nome qualquer, olha só. E vou alinhar com esse piso sem sair da câmera. Por que eu estou fazendo isso? Para otimizar meu trabalho. Eu não vou sair dessa câmera, ficar na câmera parada aqui. Eu quero que ele venha para cá sozinho. Ó, eu vou vir aqui em Align. Nesse botão aqui, Align, né? Ou Alt A. Vou selecionar o piso, porque eu quero alinhar os objetos que estão lá agrupados nesse piso, ou seja, eu estou com ele selecionado aqui, ó, o grupo está selecionado lá as cadeiras. Eu vou alinhar com esse piso aqui, ó. Então, depois eu vou explicar melhor o Align. Eu vou alinhar no eixo X e Y, no Z, na altura não precisa, porque eu sei que ele está nivelado com o piso, no centro. Ok. Você entendeu agora por que eu agrupei? Agrupado ele vem inteiro. Se eu não agrupasse, vamos dar um Ctrl Z, ó, eu vou desagrupar lá. Ó, tô com 5 agrupados. Eu vou alinhar agora com o piso. Ó como é que veio. Amontoou tudo. Por quê? Porque alinhou um por um no centro. Amontoou os objetos. Eu agrupei o conjunto para trazer o conjunto inteiro alinhado no meio do piso. Então essa é uma sacada, uma dica importantíssima para você que não quer sair da câmera e quer trazer o objeto para onde você está trabalhando. Entendeu como otimiza? Imagina se cada vez que você importar um objeto, você tem que ir lá no objeto vendo onde é que ele está e trazer e arrastar. Isso demora muito tempo. Trocar de câmera demora. Depende se o projeto está muito grande e acaba ficando mais pesado e vai ficando irritante trocar de câmera. Eu não gosto muito de sair da câmera que eu estou trabalhando. Eu gosto de trazer os objetos na cena, mexendo na câmera que eu estou. Às vezes eu tenho que sair da câmera, dar uma editada, tudo bem. Mas eu gosto sempre de criar uma câmera e ficar nela.
Então foi por isso que eu dei essa dica. Quando você importar um objeto, que é um conjunto de objetos que não estão unidos no mesmo grupo, e você quer trazer esse conjunto de objetos para a posição que está a sua câmera, você quer alinhar esses objetos que você importou para o centro do seu desenho, é uma sacada, dá um Ctrl G logo no momento que você traz ele, sem clicar em lugar nenhum. Você clicar na cena aqui, ó, desmarca a seleção lá dos objetos. Aí não tem como agrupar. Porque daí você perdeu a seleção, tem que dar um Ctrl Z, que daí ele vai selecionar de novo. Quer ver, ó? Import, merge, ok. All, ok. Ó, 5 grupos selecionados, tá lá no canto. E eu vou clicar na cena aqui, ó, qualquer lugar. Pau. Desmarquei a seleção. Eu não tô mais com os objetos selecionados. O que acontece é que agora ele tá perdido lá. Eu tenho que ir lá buscar ele. Mas eu não quero buscar ele, eu quero ficar na minha câmera. Eu vou dar um Ctrl Z, daí volta a selecionar os objetos, ó. Ctrl Z, já selecionou os 5 objetos. Eu vou agrupar esses objetos, ou dar um Ctrl G. Vou alinhar no centro do piso, ó, em X e Y. O Z é a altura, eu não quero alinhar na altura, só no X e no Y, para centralizar. E vou dar um OK. Viu como foi rápido? Eu importei, agrupei e centralizei. Então eu não saí da minha tela. O que eu mais prezo na minha metodologia é a velocidade do trabalho. Entendeu? Não é o tempo que eu demoro para fazer. Eu não prezo muito demorar tempo. Gosto de otimizar, fazer rápido. Fazer correndo é totalmente diferente de fazer rápido. Fazer correndo é fazer atropelado. Fazer rápido é fazer da melhor forma possível e no melhor tempo possível. Isso é fazer rápido. Melhor tempo, melhor qualidade. Isso é o conjunto da perfeição, né? Então eu quero te passar a perfeição. Como você faz para fazer rápido um projeto bem feito, entregar e fechar o seu negócio. Tá tri? Então eu vou deletar isso aqui tudo. Não, eu vou renderizar, né? Eu não renderizei essa cadeira aqui. Ó, vou aplicar um piso aqui, né? Nessa textura, vou aplicar uma textura de piso aqui, vamos ver, ó. Madeira, piso de madeira aqui, ó. Eu vou aplicar. Aí, ó. Eu vou dar uma rotacionada aqui nesse grupinho, só pra gente ver como ficou. Aí, ó. Renderizar. Opa. Abriu um traço, nada a ver. Aí, ó. Show de bola. As cadeiras, mesa, tudo certinho, texturizadinho, o piso tá texturizado já, buscamos do mapa. Então você tá entendendo agora que legal que tá montando. Que legal, eu tô dizendo que você tá entendendo. Mas eu acredito muito que você tá entendendo. Por quê? Porque agora já tá importando o objeto pronto, tem uma textura no piso, nada disso aqui agora para você ficar texturizando, nada. Não faça isso atropelado. Espera a aula certa para fazer, tá? Mas o que eu tô ensinando aqui, ó? Importou um objeto, nossa biblioteca bonitinha, textura tá lá. Foi lá nos renders, viu o objeto que você quer, importa o objeto aqui no Merge ou Ctrl Shift I, traz ele para a cena. Se vir mais de um objeto, você tá parado numa câmera, você não quer lá no objeto, Ctrl G agrupa e dá um Alt A, alinha. E aí clica no objeto que você quer alinhar, traz pro centro e aí show de bola, tá? Então aqui tá o nosso render. Não tem muito mais o que eu falar agora nessa aula. Você já baixou a biblioteca, já salvou no C Biblioteca 3D, deixou tudo prontinho ali. Sabe que as texturas vão estar no C Biblioteca 3D Texturas, tá bom? Aprendeu a trazer objeto, trazer todos os objetos, agrupar quando precisa, né? Alinhar os objetos, altear, alinhar. A gente vai ver mais sobre alinhar aqui, ó. Ó, seleciono aqui a mesa, vou apertar Align e o piso, ó, alinhou no centro. Se eu apertar Z, ele vai alinhar também na altura, no centro. Eu não quero alinhar no Z. Quero alinhar no X e no Y. E eu dou um OK. Ó, tá alinhado. Se eu der um top aqui, ó, vou ver que ele tá alinhado bem no centro, ó. Tá meio rotacionado porque eu rotacionei antes.
Ó, mas tá bem no centro do piso, ó. Pode ver. Se eu botar pra cá, ele vai e dar um Alt A e selecionar o piso, ele vai alinhar no centro. Ó, arrastei pra cá, Alt A, alinhar no centro. Arrastei pra cá, Alt A e tirei o Y, ele vai alinhar só no eixo X. Ó, alinhou só no centro do eixo X aqui, ó. Ó, não no Y. Se eu botar no Y, ele vai fazer isso aqui, ó. Beleza? Então, é isso. Não tem muito mais o que eu falar. Tá aqui os objetos, as texturas estão aqui. Importa aí na cena. Já pode testar, você já pode abrir a cena padrão interna, né? Eu vou abrir aqui a cena padrão interna. Ó. Vou vir File, Import, Merge ou Ctrl Shift I. Vou jogar um monte de objeto aqui e vou renderizar. Que é o que eu quero que você faça como tema de casa. Abre a cena padrão interna e faça isso. Ó. Uma bicicletinha aqui, ó. Diminui um pouco ela. Que é aqui na escala, aqui, ó. Escala. Diminuir. Mas ela ficou voando agora que eu diminuí, ó. Se eu olhar aqui, ó, ela tá voando, ó. Tá que nem aquela cadeira do ET. O que eu vou fazer? Vou alinhar, Alt A, ou vem aqui nesse ícone, clico no piso, ó, e seleciono somente o eixo Z. Por quê? Porque é na altura que eu quero alinhar. Vou apertar assim, ó, mínimo e máximo. Por que mínimo e máximo? Mínimo do objeto selecionado e máximo do objeto que eu quero alinhar. O que é máximo? É a parte de cima do piso. Essa eu estou alinhando no eixo Z, ó. O que é a parte? Que é a máxima altura do objeto no eixo Z? É a parte de cima. A mínima altura é a parte de baixo e a parte central é no meio. Entendeu? Se eu fosse no eixo X, o mínimo seria a parte do lado, uma lateral do objeto. O centro, né? Digamos que eu tenho aqui, ó, tem esse objeto aqui, né? Ó, se esse aqui é o eixo X, tá? Se esse aqui é o eixo X e esse aqui é o eixo Y, o Z é a altura, né? Ó, vou fazer aqui diferente, ó. Vou fazer um exemplo aqui que vai ser legal aqui para você entender. Vou fazer um exemplo bem bacana aqui, ó. Que aqui não vai ter erro. Ó, eu vou vir, deixa eu desenhar aqui. Deixa eu trocar a cor aqui para ficar show. A caneta aqui tá muito louca. Ó, esse aqui é o Y, esse aqui é o X, tá. Ó, o que eu tenho aqui, ó? Eu tenho um eixo Y e um eixo X, né? Y e um eixo X. Nesse ponto central aqui, ó, que isso aqui é a mesma seta que tá na tela ali, ó. Essa seta aqui, ó, é as setas de coordenada. O centro dos eixos é o mínimo e a ponta da seta é o máximo. Então, se eu tô com esse objeto assim, ó, o mínimo em X é esse aqui. O mínimo em X. E o máximo, esse lado do objeto é o máximo em X. E esse lado do objeto é o mínimo em X. Se eu estou no eixo Y, essa parte aqui, ó, se ele está assim, né? Essa parte aqui, ó, é o mínimo dele em Y. E essa parte aqui é o máximo em Y. E no eixo Z, o mínimo em Z é a base, aqui, ó, a parte de baixo do livro, do caderno aqui, ó. E o máximo em Z é a parte de cima. E o centro é o centro, né? É o ponto central aqui, ó. Aqui é o centro em X, Y e Z, aqui, ó. Então se eu quero alinhar essa caneta aqui no meio desse caderno, eu seleciono a caneta, mando alinhar com o caderno. A caneta tá aqui, ó, tá? A caneta tá aqui. Ó, tá nesse ângulo aqui, ó. Eu quero alinhar bem no centro. Eu vou selecionar a caneta, aperto Alt A ou vou ali no ícone
e mando alinhar em X e Y pelo centro. Vou fazer isso aqui, ó. Se eu botar X, Y e Z pelo centro, a caneta vai entrar pela metade, dentro do caderno. Por quê? Porque o centro da caneta é no meio da caneta e o centro do caderno é no meio do caderno. Se eu pedir para alinhar essa caneta no máximo, se eu quiser alinhar aqui, aqui, eu vou alinhar no máximo em X, máximo em X, máximo, mínimo e máximo, máximo em X e centro em Y. Porque se fosse máximo em X e Y, eu ia fazer isso aqui, ó. Por quê? Porque aqui está o máximo do Y e aqui está o máximo do X. Né? Então seria aqui. Mas se eu quiser alinhar aqui, é centro em Y e máximo em X. Se eu quiser fazer isso aqui, é o mínimo da cadeira em Z e o máximo do caderno em Z. Se eu tô com a caneta assim, que a caneta, digamos que ela está no eixo Y, no eixo Z aqui, tá? Então, no eixo Z, qual é o mínimo da caneta? É a parte de baixo. E o máximo da caneta é a parte de cima. Então eu vou dizer que eu quero alinhar aqui, assim, a caneta bem no centro, alinhada pela base. Então ela está alinhada em quê? Centro em X e Y, centro em X e Y, centro em X e Y, e mínimo e máximo em Z. Por que mínimo e máximo em Z? Que é o mínimo da caneta e o máximo do caderno em Z. O máximo do caderno é a parte de cima e o mínimo da caneta em Z é a parte de baixo. Que é o que a gente vê na tela aqui agora, Eu estou selecionando só o Z, mínimo e máximo, ou seja, o mínimo da bicicleta e o máximo do piso em Z. Ou seja, ele alinhou bem certinho a bicicleta no piso. Eu vou fazer de novo, eu vou levantar aqui a bicicleta, vou alinhar no piso. Olha como ele grudou no chão. Porque eu alinhei o mínimo da bicicleta, que seja o current object, ou seja, o objeto atual, com o target object, que é o objeto de destino que eu quero alinhar. Só que eu não vou fazer isso agora, eu vou botar aqui centro e centro. Olha o que ele fez, ele enterrou a bicicleta no meio do piso, porque ele alinhou o centro em Z da bicicleta com o centro em Z do piso. Os dois centros se uniram. Mas eu vou fazer assim, mínimo e máximo. Ok. Agora eu quero alinhar... Vou pegar o seguinte, vou fazer uma chaleira aqui, bem no meio da bicicleta. Tal. Vou selecionar aqui o botão de seleção. E vou alinhar essa chaleira com a parte de cima da bicicleta, por exemplo. Eu vou vir aqui no Align, selecionar aqui a bicicleta. Mínimo e máximo. Ou seja, a chaleira ficou na linha de Z, o mínimo da chaleira no máximo da bicicleta. Espero que tenha ficado entendido a parte de alinhamento. Não fazia parte dessa aula, mas eu vou sempre dando umas sacadas durante as aulas, que é para você ir alimentando aí a sua mente com esse conteúdo, para não acumular tudo lá na frente. Então o Align é isso. Muitas pessoas não sabem usar o Align, mas eu uso o tempo inteiro o Align. Se eu estou na câmera, o objeto foi parar na caixa prego, eu agrupo ele, alinho ele onde eu quero e trago ele para a tela, sem sair da tela. Esse é o segredo. Eu vou deletar essa chaleira, eu vou deixar essa bicicletinha aqui, escoradinha aqui. Olha o tamanho que tá essa bicicleta aqui, Eu vou aumentar a escala dela. Uma forma de você ver o tamanho de um objeto é vindo aqui nesse botão Utilities, né, que são os utilitários, e vindo aqui, Measure, que é medir. Eu vou ver aqui, aqui em Z, ou seja, a altura dela está 68 centímetros. E o Y está 1 metro. A bicicletinha tá certa, né? 1 metro, uma bicicletinha de criança, acho que é isso aí mesmo. Então eu vou vir aqui na minha ferramenta de seleção, vou alinhar, vou tirar aqui essa tela aqui para todo no Create aqui. Eu vou alinhar essa bicicleta, mínimo e máximo em Z. Ok. Vou lá na bicicleta, ver se ela tá escoradinha. Pronto. C. Agora eu vou trazer outros objetos. Vou em Merge, fogão. O que ele me disse aqui, O material usado nesse objeto que está vindo já existe na cena. Ou seja, já tem alguém usando essa textura.
o nome da textura do objeto que eu trouxe já existe na cena. O que é o nome da textura? Vou mostrar agora. Vou auto rename aqui e vou deletar. Eu vou vir aqui no Material Editor. Esse aqui é o nome da textura. Se eu importar aqui uma madeira porter, este nome aqui é o que está se referindo ali. Se essa textura já está aplicada em outro objeto que está vindo, o Max vai te dizer: cara, tem um objeto na cena que já está usando a textura com o mesmo nome. O que tu quer fazer? Tu quer que esse objeto que está vindo use a mesma textura que está na cena, ou tu quer renomear a textura que está vindo porque tu não tem certeza se o nome é igual, mas a textura é diferente? Às vezes pode estar madeira porta, mas lá no outro arquivo eu alterei a textura de madeira porta, mas o nome ficou o mesmo. Então como que eu vou fazer se as duas texturas têm o mesmo nome? O Max não sabe o que tu quer fazer. Então ele vai te dizer: ó, tu quer trocar o nome da textura que está vindo para ficar duas texturas diferentes na tela? Ou tu quer que ele pegue a textura da cena e aplique no objeto que está vindo para ficar a mesma textura, com o mesmo nome e com a mesma textura? Tá bom? Normalmente eu gosto de renomear a textura, porque eu não sei que textura está vindo. Eu não sei se não vai, por exemplo, assim, parede verde não, deixa eu ver, madeira piso, né? Eu sempre uso um piso igual, por exemplo, e estou trazendo um objeto e vai dizer: madeira piso está repetida. Eu dou um rename já. Como que eu vou fazer esse rename? Deixa eu fazer o seguinte, deixa eu fazer de novo o mesmo procedimento de importar aqui, ó, import, merge. Vou trazer o fogão. Ó. Tá dizendo assim, ó: não te preocupa com o inglês, porque o inglês aqui é na mesma do que você aprender em português. Imagina em português. Tem 3D Studio Max em português, mas é horrível, porque você vai pesquisar na internet em inglês aí, tu não vai nem saber onde o cara tá clicando. Então, inglês é o padrão, né? Sempre inglês. Esquece português. Esquece português, você quer aprender inglês, porque conteúdo você só vai achar conteúdo bom em inglês. Em português não vai achar conteúdo de fundamento. Pode ter certeza do que eu estou falando. Então, ele está dizendo aqui, ó, que o objeto que está sendo trazido está com uma textura duplicada, uma que já tem na cena. Eu vou dizer para ele que eu quero auto-renomear o material que está vindo. Ó, ele vai criar um nome para esse material. Vou clicar aqui e vou ver, ó, que ele colocou material Jogo da Velha 30. Ele criou esse nome aqui. Ele viu que não tinha esse nome na cena e criou. Então eu auto-renomeei esse objeto. O que eu vou fazer? Esse material, eu vou colocar ele aqui em qualquer lugar. Ó, vou colocar aqui esse fogão. Tá enorme esse fogão. Deixa eu ver quanto é que ele tá medindo aqui. 1 metro. Então essa bicicletinha aqui tá muito pequena. Eu vou aumentar a escala dela um pouco aqui. Eu vou alinhar pelo piso. Vou dar uma afastada lá para não ficar pegando o guidão lá. Aumentar um pouco essa câmera aqui a altura. E vou alinhar esse fogão aqui. Vou importar outro. Importa, merge. Um quadro aqui, ó. Eu vou colocar esse quadro lá na parede. Diminuir um pouco a escala dele aqui. Vou importar uma outra coisa. Deixa eu ver aqui. Bicicleta já tem. Bola. Ó, essas bolas aqui, ó. Vou colocar essas bolas aqui no canto. Vou tocar de qualquer jeito aqui, só pra gente poder trazer uns objetos e ver como é que funciona. Aqui é a máquina de lavar. Ó, o material já existe na cena. Eu vou auto-renomear esse material, tá bom? Eu vou alinhar aqui. Vou trazer outro objeto. Deixa eu ver o que eu vou trazer aqui. A poltroninha. Aqui a poltroninha. Vou rotacionar ela aqui pra dentro da cena.
Lembrando que isso aqui é só para a gente fazer um teste trazendo objetos. Um carrinho. Ó, vou botar um carrinho aqui. Vou rotacionar ele aqui. Mais um aqui só para encerrar esse assunto. Esse armário aqui amarelo. Ó, esse armário amarelo vai ficar aqui e eu vou colocar esse objeto, esse quadro aqui na parede. Pronto. Vou renderizar essa cena para nós ver como que fica. Vou fazer o seguinte, vou renderizar essa cena um pouquinho melhor pra gente conversar um pouquinho. Vou deixar no 1200. Não se preocupe com isso aqui, eu vou mostrar pra vocês como que funciona. Vou botar 3 minutos e pau. Ó, agora vou renderizar melhorzinho. Então, por que eu fiz questão de importar os objetos na cena aqui? Pra você já entender como que eu trabalho. Então, eu tinha uma cena padrão interna, que é a mesma que você tem. Mergeei, eu falo mergear, porque importar um objeto que foi feito no 3D Studio Max é merge. Importar um objeto que foi feito em outro programa, como o SketchUp, é import. Muda porque o Max faz um processo diferente na hora de trazer. Ele não reconhece a extensão do arquivo. Ele pede que você diga se é do Max ou não. Então, eu ensinei você a mergear, Ctrl Shift T e colocar objetos na cena. Ensinei você a alinhar um objeto com outro. Mostrei como que funcionam os eixos no alinhamento. Ou seja, mínimo, máximo em Y e máximo em X. E Z. Máximo e mínimo, por quê? Porque está perto do eixo, ó. Aqui é o centro, Z, Y e X. Z, Y e X. Qual é o máximo em Z aqui dessa caneta? Parte de cima. Qual é o mínimo da caneta, se ela está aqui assim, ó, qual é o mínimo em Z? A parte de baixo dela. Não é o livro, tá nada a ver o livro, ó. Porque se eu considerar que a caneta é um objeto que tem máximo, centro e mínimo, é dela o máximo, centro e mínimo. Então, em Z, máximo, centro e mínimo. Qual é o centro em Y desse caderno? É aqui, ó. Esse é o centro em Y, ó. Esse é o centro em X, ó. Aqui está o centro do caderno em X e em Y. Qual é o centro em Z? É o meio do caderno. Qual é o máximo em X, Y, Z desse caderno? O máximo em Y é aqui. O máximo em X é aqui, ó. Porque o máximo em X e o máximo em Y é aqui. E o máximo em Z é a parte de cima do caderno. Então, esse cantinho de cima aqui é o máximo em X, Y, Z. Se eu quiser alinhar essa caneta, o mínimo da caneta em Z com o XY máximo do caderno, eu seleciono a caneta e coloco XY lá na line, máximo e máximo. Aí eu vou botar com ela aqui, ó. Então eu trouxe a caneta no máximo em X e Y para cá. Se ela ficar atravessada assim, ó, eu tenho que alinhar de novo em Z. Aí eu boto o mínimo da caneta em Z com o máximo do caderno em Z. Esse é o raciocínio do alinhamento. Tá bom? Olha o nosso render como é que ficou. Olha que legal. Olha que bonita essa luz. Olha essa textura que legal. Olha os objetos aí. Pô, montei praticamente uma cena. Claro que ficou tudo bagunçado, não é? Isso não existe essa cena. Mas olha como já pode se tornar um projeto. Tem uma cena pronta, coloquei os objetos prontos, com textura, com luz, pau. Entendeu? Já é uma estrutura de um projeto. Então essa é a parte bacana. Imagina se você fosse fazer esse projeto do zero. Sem objeto nenhum na biblioteca que eu estou entregando.
Você teria que achar textura na internet, modelar um por um, modelar a cena inteira. Se não tivesse os presets de render, você teria que configurar o render inteiro. Isso toma um tempo desgraçado, que você vai só entender esse tempo que você vai perder quando você aprende errado. Quando você aprende certo, você não sabe nem que está ganhando tempo, mas eu vou dizer que está ganhando muito tempo utilizando essa metodologia aí que eu ensino. Tá bom? Então espero que você tenha gostado, espero que tenha ficado mais legal as aulas agora que a gente está renderizando, colocando objetos. Eu vou te esperar então na próxima aula. Então anote, aplique, faça de novo, vá jogando aí um objeto pro outro, importa, faça, aconteça, que agora vai ficar mais fácil. Agora você já está entendendo melhor, vai ficar bem mais fácil, tá bom? Um grande abraço, eu te espero na próxima aula. Tchau, tchau.